6 horas em Brasília. O que acontece? O que está sendo feito agora no Brasil e no mundo? Jornalismo construtivo. Repórter Nacional. Olá, boa noite. Eu sou Luciano Seixas e você acompanha agora as principais notícias do dia. Governo zera imposto de importação de seringas e agulhas até junho. Estado de São Paulo apresenta plano de vacinação contra o novo coronavírus. A Agência Europeia de Medicamentos aprova o uso da vacina da farmacêutica americana Moderna. No Congresso Nacional, mesa diretora discute se votação para a presidência da Câmara vai ser presencial ou virtual. Nós estamos ao vivo no YouTube, Rádio Nacional BR, e também no aplicativo Rádio ZBC para celular. Nos siga ainda pelo Twitter, @Rádio Nacional BR. Hoje é quarta-feira, 6 de janeiro de 2021. Repórter Nacional. O governo federal zerou o imposto para a importação de seringas e agulhas até o final do mês de junho. Quem traz para a gente esta informação é o Elton Máximo, da Agência Brasil. Até o meio do ano, seringas e agulhas de outros países vão entrar no Brasil sem pagar tarifa. O Comitê Executivo da CAMEX, Câmara de Comércio Exterior, decidiu zerar o imposto de importação até 30 de junho. A medida vai ajudar o combate à pandemia de Covid-19. Até agora, esses produtos pagavam 16% de alíquota para entrarem no país. A CAMEX também suspendeu até o fim de junho uma sobretaxa de $4,55 por quilo aplicada para seringas descartáveis importadas da China. Com as duas medidas, subiu para 303 o número de produtos relacionados ao combate à pandemia com tarifa zerada. Desde março do ano passado, o Comitê Executivo da CAMEX avalia o abastecimento brasileiro de produtos médicos. Até agora foram emitidas 16 resoluções com diminuições de tarifas. Da Agência Brasil, em Brasília, o Elton Máximo. Mas por causa da alta no preço das seringas apresentada pelo mercado aqui no país, o presidente Jair Bolsonaro disse hoje que a compra do material pelo Ministério da Saúde vai ficar suspensa até que os valores voltem ao normal. Ele ressaltou, no entanto, que há estoque suficiente do material para o início da vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Leandro Martins. Os estados e municípios brasileiros têm estoques de seringas para o início da vacinação contra a Covid-19. A afirmação é do presidente Jair Bolsonaro. Ele utilizou as redes sociais nesta quarta-feira para dizer ainda que, como houve interesse do Ministério da Saúde em adquirir seringas, os preços dispararam e, por isso, a compra do material foi suspensa até que voltem à normalidade. Por meio de uma nota, Bolsonaro informou que o país consome 300 milhões de seringas por ano e é um dos maiores fabricantes desse insumo no mundo. Desde o 1º de janeiro, uma portaria da Secretaria de Comércio Exterior proíbe a exportação de seringas. Isso aconteceu depois que a Secretaria Nacional do Consumidor notificou empresas do setor sobre a produção e a comercialização de seringas e agulhas, que vão ser necessárias quando a vacinação contra a Covid-19 começar no país. Ainda segundo a nota divulgada pelo presidente, dos 44 países que já começaram a vacinação contra o coronavírus, nenhum ultrapassou 1,5% de imunização, ou seja, não estão vacinando toda a população. Segundo a Frente Nacional de Prefeitos, a situação é diferente da apontada pelo presidente em relação às seringas. Em nota, a entidade informou que os municípios, de fato, dispõem de estoque rotineiro de insumos, como seringas e agulhas, que servem para procedimentos diversos. No entanto, um plano de vacinação tão urgente e abrangente como o necessário contra a Covid-19 necessita de um planejamento e uma complexa logística de aquisição e distribuição. Caso contrário, pode haver dificuldades para imunizar toda a população. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins. Nós vamos agora até São Paulo conversar com a repórter Eliane Gonçalves sobre o plano de vacinação contra a Covid-19 no estado. Eliane, já tem data marcada, né? Boa noite para você. Boa noite, Luciano. Boa noite aos ouvintes. Isso mesmo, Luciano. Segundo o plano de vacinação apresentado em uma reunião virtual nesta quarta-feira aos prefeitos que tomaram posse no dia 1º, já tem data e começa no dia 25 de janeiro a vacinação com a Coronavac. A vacina produzida aí pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac. E a previsão é de que até o dia 28 de março
9 milhões de pessoas tenham sido imunizadas com as 2 doses da vacina. O secretário de Saúde aqui do Estado, Jean Gorenstein, disse que essas 2 doses vão ser aplicadas em um intervalo de 21 dias. Dia 25 de janeiro começamos, essa primeira fase ela finaliza em 28 de março, serão 9 semanas de duração e estarão exatamente contempladas 2 doses por pessoa, intervaladas em 21 dias. É interessante, Luciano, que esse intervalo é diferente do que foi usado nos testes da Coronavac. Nas fases de avaliação de eficácia da vacina, o intervalo para a aplicação dessas 2 doses foi de 14 dias. Segundo o cronograma, os primeiros a tomar a vacina vão ser os profissionais de saúde, indígenas e quilombolas, sendo que a primeira dose no dia 25 e a segunda dose para esse grupo no dia 15 de fevereiro. Em seguida, vêm os idosos acima de 60 anos, mas eles também entram na fila por ordem de idade. Os primeiros a serem vacinados devem ter mais de 75 e a primeira dose para eles vai ser aplicada no dia 8 de fevereiro. Os outros vão recebendo as doses de forma escalonada até que todos tenham recebido as 2 doses da vacina até aí o dia 28 de março. Segundo o plano, a vacinação deve acontecer em regime de mutirão, das 7 da manhã às 10 da noite nos dias de semana e das 7 da manhã às 5 da tarde nos finais de semana. Segundo o secretário de Desenvolvimento Regional do Estado, Marco Vignoli, os municípios que obedecerem às determinações do Plano São Paulo, que vem orientando aí as regras de isolamento no Estado, vão ter prioridade. Vidas estão nas mãos de cada um de vocês, prefeitos do Estado de São Paulo. Portanto, nós vamos aqui priorizar aqueles que seguem o Plano São Paulo nos nossos atendimentos. Aqueles que forem irresponsáveis irão para o fim da fila nos atendimentos nesse momento. O secretário não deixou claro se estava se referindo ao acesso à vacina, mas essa declaração ela vem cerca de uma semana depois que algumas prefeituras, especialmente aqui no litoral do estado, resolveram não seguir a orientação de impor a bandeira vermelha, a mais restritiva, no final de semana do Natal e do Réveillon, nos finais de semana, né, Luciano? Apesar do plano de vacinação trazer vários detalhes, como o número de profissionais de saúde que vão ser escalados, o número de seringas que estão disponíveis, é bom lembrar que a Coronavac ainda não tem o registro da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e, portanto, o uso da vacina no território nacional só vai poder acontecer mesmo quando esse registro estiver disponível. Luciano. Eliane, e o Procon de São Paulo está investigando a venda da vacina falsa contra a Covid, é isso mesmo? É isso mesmo, viu? O Procon São Paulo, Luciano, identificou um site com anúncios falsos de vacina contra o coronavírus. Batizado como Farmácia 24 Horas, esse site oferecia caixas de vacina com 10 doses do imunizante ao preço de R$ 98. Para efetivar a compra, o site exigia que os consumidores preenchessem um cadastro com várias informações, inclusive com os dados do cartão de crédito. Para o chefe do gabinete do Procon São Paulo, Guilherme Farid, a venda das vacinas que não existem é só uma parte do golpe. A finalidade principal desses criminosos é a coleta de dados dos consumidores. Não é propriamente a não entrega da vacina, né? Olha, comprei a vacina e não recebi. Esse pode ser um prejuízo, mas o prejuízo maior vem na sequência, que é com a utilização indevida dos dados. Pois é, o especialista lembrou aos consumidores aí que não existem vacinas contra o coronavírus registradas pela Anvisa no país e, portanto, qualquer oferta desse tipo de produto é golpe. Este é um produto que não pode ser vendido no momento, ainda mais porque não há autorização. Então, seja qual for o mecanismo utilizado pelo criminoso, o consumidor fique atento. Não pode ser comprado esse produto pela internet. Qualquer coisa nesse sentido é golpe. Olha, a página com anúncio falso da vacina foi denunciada por consumidores via redes sociais e ela já está fora do ar. O caso agora, Luciano, passa a ser investigado pela Polícia Civil, mas o Procon disse que está monitorando as redes para localizar novas tentativas de golpe. E quem quiser registrar alguma denúncia pode ir direto no site do Procon, o endereço é procon.sp.gov.br, ou ir direto aí no perfil da instituição, que é o @ProconSP, no Facebook, Instagram e no Twitter. Fiz essa reportagem com a colaboração da Letícia Bond, Luciano, lá da Agência Brasil, e devolvo aí para você no estúdio. Ok, obrigado, Eliane.
A Agência Europeia de Medicamentos aprovou, nesta quarta-feira, a vacina contra a Covid-19 da empresa farmacêutica americana Moderna. Vamos saber os detalhes com Márcia Bechara, da Rádio França Internacional. A Agência Europeia de Medicamentos aprovou hoje o uso da vacina da Moderna contra o coronavírus para pessoas com mais de 18 anos. O imunizante desenvolvido por essa empresa de biotecnologia norte-americana será o segundo a ser distribuído nos 27 países da União Europeia, depois da vacina da Pfizer-BioNTech. Nos testes clínicos, a vacina da Moderna demonstrou 94% de eficácia, praticamente o mesmo que a concorrente, que vem sendo aplicada desde o fim de dezembro. Os dois imunizantes usam a mesma tecnologia do RNA mensageiro, que estimula o organismo a produzir anticorpos contra o coronavírus, evitando o desenvolvimento da Covid. A vantagem da vacina da Moderna é que ela pode ser armazenada a uma temperatura de 20 graus negativos contra os 70 graus negativos no caso da Pfizer, e isso, é claro, facilita a distribuição. Os europeus estão interessados na compra de 100 milhões de doses adicionais da Pfizer, além das 300 milhões previamente negociadas no caso da Moderna, um laboratório menor. O bloco projetou um fornecimento de 160 milhões de doses do imunizante, que já está sendo aplicado no Canadá, nos Estados Unidos e em Israel. Em plena pandemia, o preço dos planos de saúde pode subir bastante este ano. Isso porque a ANS autorizou os reajustes depois que eles ficaram proibidos por alguns meses no ano passado. Não é isso? Vitor Ribeiro, conta mais pra gente. Boa noite pra você. É isso, Luciano. Boa noite para você, boa noite a todos. Os clientes dos planos de saúde podem ser surpreendidos com reajuste bem acima da inflação já a partir deste mês. Isso porque a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, impediu os reajustes de setembro a dezembro do ano passado. A medida afetou tanto os contratos que fizeram aniversário naquele período, quanto os que seriam corrigidos por causa da mudança de faixa etária. Agora, as operadoras dos planos foram autorizadas pela ANS a fazer os aumentos, inclusive relativo aos acumulados. No caso dos planos individuais, os reajustes máximos permitidos pela agência reguladora são os seguintes: para os clientes da AMIL, 8,56%. Já para quem tem planos de saúde da Bradesco, Sul América e Itaú-Seg, o máximo é de 9,26%. Essas são as 4 operadoras de planos individuais no Brasil. O índice mais recente da inflação oficial, medida pelo IBGE por meio do índice de preços ao consumidor amplo, está em 4,31% no acumulado dos 12 meses até o fim de novembro. Ou seja, quase metade do reajuste autorizado para a AMIL e menos que a metade do permitido para as outras operadoras. Para os planos coletivos ou empresariais, a ANS autorizou o reajuste de acordo com os contratos vigentes. Em todos os casos, o aumento represado desde setembro será parcelado e incorporado às próximas 12 mensalidades. A nossa produtora Salete Sobreira procurou os planos de saúde. Em nota, a AMIL informou que vai reajustar os planos da seguinte forma: os contratos individuais vão subir 8,14%, um pouco abaixo aí do definido pela ANS. Já os planos coletivos empresariais com até 29 beneficiários sobem 13,98%. E os contratos coletivos com 30 beneficiários ou mais, o aumento será fixado a partir de um acordo entre as partes. Segundo a AMIL, o índice leva em consideração a variação dos custos dos procedimentos médico-hospitalares, com o objetivo de manter a prestação dos serviços contratados. A Unimed do Brasil informou que cada cooperativa Unimed tem autonomia para definir os reajustes. E a Bradesco Seguro disse que para os planos coletivos com menos de 30 pessoas, o reajuste será de 12,56%. Em relação aos demais contratos, o reajuste efetivo depende do tipo de contrato dos planos por faixa etária, o que não seria possível para eles informar um reajuste médio para a gente. As demais operadoras, Luciano, ainda não se manifestaram. Ao vivo da Rádio Nacional, em Brasília, Vitor Ribeiro. A gente continua falando de saúde e um outro assunto que preocupa: o baixo estoque de sangue nos hemocentros do país. Daniel Ito conta agora ao vivo como é que está a situação em alguns estados. Oi, Daniel, boa noite.
Boa noite, Luciano, ouvintes da Rádio Nacional. Olha, após essas festas de fim de ano, os hemocentros de vários estados estão com os estoques de sangue em situação crítica, o que coloca em risco a vida de pacientes que precisarem de transfusão emergencial. A preocupação com o nível dos estoques após as festas de fim de ano é habitual, mas dessa vez a situação está mais delicada do que outros anos, como explicou o chefe da divisão técnica aqui do Hemocentro do Distrito Federal, Alexandre Nonino. Próximo das festas, né, as pessoas viajam bastante, né? Na semana de Natal e Ano Novo é comum a gente ter uma reduçãozinha do comparecimento. É que ela foi um pouco mais intensa esse ano, mesmo quando a gente, na verdade, não esperava, já que as pessoas estão viajando menos, né? Pois é, e o Hemocentro aqui do Distrito Federal começou o ano agora de 2021 com estoques críticos de sangue dos tipos O negativo, O positivo e B negativo. Estados como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro estão com escassez de ao menos 4 tipos sanguíneos. E já o Hemocentro do Tocantins informou que está com estoque crítico em todas as tipagens sanguíneas, com urgência para o tipo O negativo. E para resolver o problema da falta de sangue em várias regiões brasileiras, é preciso que haja um aumento no volume de doadores. Durante essa pandemia de Covid-19, os hemocentros da maioria dos estados estão recebendo os doadores de sangue apenas mediante agendamento prévio, pela internet ou por telefone. Isso para evitar aglomerações e também para diminuir o tempo de permanência dessas pessoas na sala de espera e também na sala de coleta de sangue. O analista de sistemas Jonathan Ferreira Franco é um bom exemplo. Ele começou a doar sangue há cerca de 10 anos e não parou mais. Ele contou que vai ao Hemocentro do Distrito Federal de 3 a 4 vezes por ano. É meio que um gesto assim, de gratidão também pela sua vida, pela sua saúde, né? E saber que você está ajudando o outro ali é algo bacana. Porque doar sangue também eu acho que é um ato de amor pelo próximo, né? Você está fazendo o bem a alguém que você nem conhece, né? E eu fiz isso uma rotina, assim, um estilo de vida, porque se hoje eu tenho a graça de estar saudável, né? E poder fazer isso porque outras pessoas precisam, né? Por que não fazer? Então acho que é isso que me motiva. É algo importante para mim, faz parte da minha vida hoje. E para doar sangue, como o Jonathan, é preciso ter idade entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, estar bem alimentado e ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior. Existem casos em que a doação pode ser impedida. Por exemplo, se a pessoa já utilizou drogas ilícitas, injetáveis, se teve hepatite após os 11 anos de idade, ou se possui doenças transmissíveis pelo sangue, como HIV/AIDS, doença de Chagas e também as hepatites B e C. Luciano, voltamos com você. Ok, obrigado, Daniel. A pandemia de Covid-19 poderá mudar o formato da eleição para a presidência da Câmara dos Deputados em fevereiro. A mesa diretora da Casa discute se a votação vai ser presencial, como sempre ocorreu, ou virtual, para evitar aglomerações. Sobre esse assunto, vamos falar ao vivo com a repórter Cariane Costa. Boa noite, Cariane. Os deputados já fazem uso de um aplicativo para votação das matérias, não é? Olá, Luciano. Boa noite. É isso mesmo. Desde o início da pandemia, as sessões da Câmara são virtuais e os deputados usam o aplicativo para votar as matérias. Mas para a eleição, conforme o regimento interno, a votação deve ser secreta e pode ter 2 turnos. Se for presencial, o risco de aglomeração é grande, porque são 513 deputados. Em coletiva de imprensa hoje, o membro da mesa diretora, deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas, disse que a questão ainda está sendo debatida. Não foi apresentada ainda à mesa diretora nenhum texto que vá regulamentar o processo eleitoral. Então, assim, não há nenhuma decisão, não foi apresentado nem apreciado o modelo, se presencial, se remoto ou misto. A palavra final sobre o formato da votação vai ser do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas. A eleição sempre foi presencial, cabines de votação fechadas com cortinas para preservar o sigilo do voto são instaladas no fundo do plenário da Câmara, um processo aí que leva horas, tradicionalmente, né? Mas este ano foi levantada a possibilidade de serem colocadas urnas no Salão Verde, uma área que fica próxima ao plenário. Dessa forma, seria possível realizar as votações
presencialmente com menos aglomerações. Pelo Twitter, um dos candidatos ao cargo, o deputado Arthur Lira, do PP, criticou a possibilidade de que a eleição seja virtual. Já Baleia Rossi, do MDB, que lançou hoje oficialmente sua candidatura, ainda não se pronunciou sobre o tema. No Senado, Luciano, a logística é mais tranquila, já que são 81 senadores. No ano passado mesmo, apesar da pandemia, houve sessões presenciais, mas com a participação de boa parte dos senadores de forma virtual. Segue com você no estúdio. Ok, obrigado, Cariane. Magistradas do Rio de Janeiro querem a criação de um comitê de promoção da igualdade de gênero no Tribunal de Justiça do Estado. A ideia surgiu após o assassinato de uma juíza pelo ex-marido, na véspera do Natal. Vamos saber mais sobre essa proposta ao vivo com a repórter Fabiana Sampaio. Boa noite, Fabiana. Boa noite, Luciano. Pois é, um documento especificando a importância da criação do comitê foi entregue por magistradas ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Cláudio de Melo Tavares. A iniciativa já conta com o apoio de 152 magistradas. A proposta tem como objetivo prevenir e enfrentar todas as formas de discriminação e violência contra as mulheres integrantes do Poder Judiciário. Como você falou, Luciano, a ideia da criação do Comitê de Promoção de Igualdade surgiu após o assassinato da juíza Viviane Vieira do Amaral pelo ex-marido na véspera do Natal passado. Segundo informações do tribunal, o grupo de magistradas observou que o feminicídio é a forma máxima de violência contra a mulher e que a desigualdade de gênero atinge a todas as mulheres, independentemente de classe, raça, etnia e orientação sexual. Por isso, o Judiciário deve adotar medidas para impedir que situações semelhantes à de Viviane ocorram. As juízas também citam no documento uma pesquisa realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que aponta que mulheres com grau de escolarização mais alto tendem a procurar menos ajuda. Outro argumento apresentado para a criação do Comitê de Promoção da Igualdade é o grande número de magistradas e funcionárias do Poder Judiciário do Estado que necessitam de apoio psicológico e avaliação de risco de relações abusivas. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio se comprometeu a estudar a proposta. Ao vivo da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. 6h22, você vai ouvir ainda hoje. Ministério do Meio Ambiente faz consulta pública para definir o destino do lixo de vidro no país. Começa hoje a terceira edição do Festival de Arte Vale do Paraíba. Repórter Nacional. Economia, 292 milhões de dólares. É o valor da cota que o Brasil está devendo para o Banco BRICS. A quantia não estava na previsão orçamentária e a inadimplência pode deixar o governo brasileiro sem direito a voto no banco. Lucas Por Deus Leão tem as informações. O Ministério da Economia informou que não pagou o Banco dos BRICS por falta de previsão orçamentária. O Brasil não quitou a sexta cota devida ao banco e se tornou inadimplente com a instituição. O Banco dos BRICS financia projetos de desenvolvimento nos países membros do bloco, que é formado pela China, Índia, Rússia, África do Sul e o próprio Brasil. Em nota, o Ministério informou que não pagou os 292 milhões de dólares porque não obteve autorização do Congresso Nacional, mesmo solicitando o remanejamento de recursos para pagar o banco diversas vezes. Nas redes sociais, o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, rebateu, dizendo que o governo está transferindo ao Congresso a responsabilidade dele pelo não pagamento. Criado em 2016, o Banco de Desenvolvimento dos BRICS já aprovou projetos que somam mais de 5 bilhões de dólares em investimentos no Brasil em diferentes áreas, como energia e infraestrutura. O país ainda detém 20% do capital da instituição. Sem o pagamento, o governo brasileiro pode perder o direito a voto no banco, hoje presidido pelo brasileiro e ex-secretário do governo, Marcos Troijó. Da Rádio Nacional, em Brasília, Lucas Por Deus Leão. Um ano termina, outro começa, mas o que parece não ter fim são as dívidas.
Fim de ano, então, com presentes e ceias de Natal e Ano Novo, aí é que as pessoas perdem o controle da vida financeira. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio mostrou que em dezembro do ano passado, mais de 66% dos consumidores estavam endividados. Após 3 meses seguidos de queda, o número de brasileiros com dívidas voltou a subir em dezembro de 2020. De acordo com a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor de dezembro, feita pela CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, 66,3% dos consumidores estão endividados. Entre as famílias que recebem até 10 salários mínimos, o percentual subiu para 67,7% do total, depois de 3 reduções consecutivas. Já para as famílias com renda acima de 10 salários, esta mesma proporção aumentou para 60%. Segundo a economista da CNC e responsável pela pesquisa, Isis Ferreira, com o fim do auxílio emergencial em janeiro, as famílias de menor renda assistidas pelo benefício precisam adotar maior rigor na organização dos seus orçamentos domésticos. Isis também lembra que a carência oferecida por algumas linhas de crédito começa a vencer no início deste ano, o que pode contribuir para o aumento do endividamento. Então, essa carência que foi aplicada em alguma parte do crédito concedido no ano começando a vencer, pode ser que a gente veja aí algum crescimento na inadimplência. Além disso, também o fim do benefício emergencial, que vai exigir de grande parte das famílias brasileiras uma cautela em relação à contratação de crédito e ainda um maior cuidado em relação aos orçamentos domésticos. Então, a organização financeira das famílias, mais do que nunca, precisa estar em primeiro plano aí na organização familiar. A pesquisa mostra também que, apesar da alta do endividamento, os consumidores estão conseguindo quitar débitos e compromissos financeiros. Com relação aos tipos de dívida, a proporção de brasileiros que utilizam o cartão de crédito voltou a crescer e continua como a principal modalidade de endividamento. Além do cartão de crédito, o cheque especial também aumentou a sua participação entre as famílias endividadas. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. Você sabe para onde vai aquela garrafinha de vidro long neck? Depois de vazia, é claro. Pois é, o Ministério do Meio Ambiente está fazendo uma consulta pública para definir o destino do lixo de vidro no país. Quem tem informações sobre esse assunto é o repórter Gésio Passos, que está ao vivo e fala agora com a gente. Boa noite, Gésio. Boa noite, Luciano. Boa noite, ouvinte. A necessidade de buscar melhores formas para a destinação do lixo faz parte da agenda para garantir a sustentabilidade do país, no momento de mudanças climáticas acentuadas. E uma das alternativas é a reciclagem ou reutilização dos resíduos, para garantir que ao menos parte desses materiais possam ser recuperados. O Ministério do Meio Ambiente abriu uma consulta pública para regulamentar a destinação adequada de embalagens de vidros que pode não se decompor na natureza. André França, secretário de Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, explica o objetivo da consulta. Ela tem por objetivo fazer com que essas embalagens de vidro retornem para o setor produtivo e com isso se atingem 2 objetivos principais. Ao mesmo tempo que você preserva os recursos naturais, adiando o consumo da matéria-prima virgem, diminui-se o descarte inadequado. A proposta prevê a reciclagem ou reaproveitamento do vidro dentro da própria cadeia de produção. No modelo em consulta, o governo prevê que cada parte da cadeia produtiva tenha responsabilidade com a destinação desse tipo de material. Os consumidores devem separar as embalagens de vidro e devolvê-las em ponto de recebimento ou pela coleta seletiva. André França reforça que é obrigação legal do consumidor devolver as embalagens de vidro. Isso é muito importante que o consumidor faça a sua parte, devolvendo essas embalagens de vidro nos pontos de recebimento, pontos de consolidação ou em sistemas de coleta seletiva. E também assegurar a integridade física dessa embalagem, de forma a evitar riscos para os agentes de reciclagem, para os operadores de limpeza urbana que fazem o recolhimento.
A triagem do vidro deve ser feita preferencialmente com a contratação de cooperativas e associações de catadores. Os comerciantes e distribuidores devem receber e armazenar temporariamente os vidros. Fabricantes e importadores devem transportar e armazenar o vidro recolhido, garantindo a destinação final, atendendo às metas de reciclagem e de reutilização. O financiamento desse sistema deve ser feito pelas empresas, que incluiria um plano de comunicação e educação ambiental. No programa de implementação, as metas para a reciclagem do vidro começam em 2021, com 25% do material produzido, e vai até 2025, quando deverão ser reciclados 50% das embalagens de vidro. Quem estiver interessado em participar das discussões sobre regulamentação do destino que se deve dar às embalagens de vidro, tem até 5 de fevereiro para mandar sugestões pelo site consultas.publicas.mma.gov.br. É com você, Luciano. Ok, obrigado, Gésio. E o assunto agora é cultura. Para quem gosta de arte, daqui a pouquinho tem festival com homenagem a vários artistas brasileiros. Daniel Ito está de volta e conta pra gente que festival é esse. É com você, Daniel. Exatamente, Luciano. Começa hoje a 3ª edição do Festival de Arte Vale do Paraíba, evento que enaltece a cultura do interior do Brasil. Este ano o festival homenageia a dupla Pena Branca e Chavantinho, que encantou o país com a sua viola, o seu estilo caipira, na interpretação de grandes artistas como Chico Buarque, Eupídio dos Santos, Milton Nascimento. O festival vai prestar um verdadeiro tributo a essa dupla, com a participação de artistas como Fábio Miranda, Ricardo Zoio, Priscila Brigante, Ana Rodrigues, Joaquim e José, enfim, muitos artistas participam desse festival. E por causa da pandemia de Covid-19, o evento teve que se adequar à nova realidade. Ele vai ser realizado de forma virtual e o público vai poder assistir às apresentações musicais através do site do evento. Certamente não vai ser a mesma coisa do que estar na plateia, diante do palco, mas o músico e apresentador do festival, Cláudio Lacerda, disse que o formato online do evento tem as suas vantagens também. Pelo menos a gente vai ter um jeito de ver esse festival e pelo menos esse festival foi realizado, porque o fato dele ter sido realizado, houve a participação de 150 profissionais, 170 artistas, né? É uma pena que aconteça de modo online, que a gente sabe que é muito mais emocionante você assistir ao vivo, mas eu acredito que a um médio e longo prazo, sim, a gente acabe atingindo, né, um número até maior de pessoas por estar lá à disposição no site, para as pessoas verem com calma, né? Pois é, e a produtora cultural Ivete Nemplídio, que é responsável pelo Festival de Arte do Vale da Paraíba, disse que o evento precisou ser totalmente repensado, repaginado, para migrar para o formato virtual, de modo a garantir que o público se sinta o mais próximo possível das apresentações. Nós reunimos grandes artistas, grandes violeiros, grandes cantadores. A gente tem um pouquinho de tudo, mas eu posso te falar que foi tudo escolhido a dedo, com um repertório lindo e com uma qualidade. A gente está entregando o festival com uma qualidade, à altura de quem está sendo homenageado, né? A dupla Pena Branca e Chavantinho, eles são espetaculares, então eu acho que a gente precisava oferecer também a esse tipo de festival com esse cuidado. Pois é, e para assistir ao evento, basta acessar o site Festival de Arte do Vale da Paraíba, festivaldeartedovaleDaParaíba.com, ou então acessar os perfis do evento no YouTube e no Instagram. O festival começa daqui a pouco, às 8 horas da noite, e vai até o dia 10 de janeiro. Luciano, é contigo. Ok, obrigado, Daniel. 6 de janeiro é o dia dos 3 Reis Magos e a data é comemorada de diferentes maneiras em várias partes do mundo. No Brasil, grupos de folia de reis visitam as casas tocando instrumentos. Mas este ano, por causa da pandemia, as festas foram suspensas. Renata Martins. Ou de casa ou de fora, ou de casa ou de fora, Maria vai ver quem é, Maria vai ver quem é. Somos contador de reis, somos cantador de reis, e quem mandou foi São José, e quem mandou foi São José. O canto de Ney de Oliveira é uma das toadas que animam o Dia de Reis pelo Brasil.
Difícil imaginar a Folia de Reis sem batidas nas portas, cantorias ou prendas em forma de guloseimas. Vai ser assim em 2021, por causa do coronavírus, que há quase um ano está presente no Brasil e adora uma aglomeração para se disseminar. Ney de Oliveira cresceu com as visitas de reisado no dia 6 de janeiro, em Conceição do Coité, na Bahia. Ele custa entender. Até um dia desse ainda o reisado visitava a minha porta. Agora, esse ano com a pandemia, eu não sei se eles vêm. E se vier, não sei se vem de máscara, alguma coisa desse tipo. É um pouco meio estranho. Para manter a tradição, cada um arruma um jeito. O violeiro Dário Marques vai visitar as casas pelas janelas eletrônicas. A apresentação será pela tela da TV e do celular. A live A Folia de Reis de Dona Guidinha será às 8 da noite, pelo Facebook do violeiro. Como a pandemia está ficando cada vez mais grave, a gente, para evitar realmente o contágio, e a gente vai fazer a visita da forma do rito da folia, com canto de chegada, depois adoração ao presépio, e depois a parte profana, que a gente vai cantar as músicas da cultura popular. Vamos fazer uma visita que não pode ser presencial, então será uma visita virtual ao presépio. Volmir Batista organiza o Encontro das Folias de Reis no Distrito Federal. Este ano, o encontro não vai acontecer, mas na esplanada dos ministérios haverá canto de reis, de um jeito bem diferente. É um trenzinho que vai ficar circulando pela esplanada e a gente vai ter a presença de 3 atores lá da Via Sacra de Planaltina que interpretam os 3 reis magos. Poucas pessoas para não ter aglomeração, né? Nós vamos estar em 6 pessoas apenas no carro. O governo do Distrito Federal lembra que, devido às medidas de isolamento social impostas pela pandemia, o público deve manter o distanciamento de pelo menos 2 metros entre as pessoas, sendo também obrigatório o uso de máscaras pelos visitantes, com produção de Deográcia Pinto, da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins. Esportes. Com uma surpreendente vitória de 3-0 ontem, o Palmeiras deu um passo enorme para chegar na final da Copa Libertadores da América. No Estádio Libertadores da América, o estádio do Independiente na Argentina, o Palmeiras fez 3-0 no River Plate. E agora, semana que vem, em São Paulo, pode perder até por 2 gols de diferença para ir à final da competição. Daqui a pouquinho, 7h15 da noite, em La Bombonera, o Santos também tem uma pedreira pela frente. Vai enfrentar o Boca Juniors no jogo de ida. Jogo de volta semana que vem em São Paulo. De repente, poderemos ter até uma final brasileira na Libertadores envolvendo Santos e Palmeiras. Vamos para o Campeonato Brasileiro Série A, 28ª rodada. Daqui a pouco, 7h15 da noite, no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, o Botafogo recebe o Atlético Paranaense. Na Arena Grêmio, no mesmo horário, o Grêmio enfrenta o Bahia. 8h30 da noite no estádio Couto Pereira, em Curitiba, o Coxa, como é conhecido, recebe o Goiás. Às 8h30 da noite em Recife, na Ilha do Retiro, o Sport pega o Fortaleza. No interior de São Paulo, 9h30 da noite em Bragança Paulista, no estádio Nabia Bichedi, o Red Bull Bragantino enfrenta o São Paulo. 9h30 da noite no Maracanã, teremos o tradicional clássico Fla-Flu. 2 jogos completarão a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro amanhã. Às 19 horas, o Ceará recebe o Internacional no Castelão, em Fortaleza. E em Goiânia, o Atlético Goianiense recebe a equipe do Vasco da Gama. A Rádio Nacional transmite para todo o Brasil Flamengo e Fluminense a partir das 9 da noite pela Série A do Campeonato Brasileiro. Da Rádio Nacional em Brasília, André Luiz Mendes. A Federação Internacional de Judô confirmou hoje o calendário do Circuito Mundial da modalidade até os Jogos Olímpicos de Tóquio. O primeiro semestre de 2021 vai ser marcado por 5 grandes lãs e o Campeonato Mundial. Completam o cronograma de eventos classificatórios à Olimpíada, torneios continentais e 5 abertos. De acordo com a federação, os 18 melhores de cada categoria de peso, ao final da corrida olímpica, no dia 28 de junho, garantem o passaporte. A temporada já começa na próxima segunda, dia 11, com o World Masters de Doha, no Catar.
O torneio que valerá mais pontos é o Mundial de Budapeste, que estava previsto para o ano passado, 2020, e foi remarcado para este ano por causa da pandemia da Covid-19. A gente fica por aqui. Outras notícias às 7 horas da manhã, na próxima edição do Repórter Nacional. Boa noite e até amanhã.